Aqui na nossa casa, na casa de Leon Denis, na cidade do Rio de Janeiro, em Bento Ribeiro, realizando mais um trabalho, o trabalho de estudos. E hoje, por ser quinta-feira, nós homenageamos sempre o nosso patrono Leon Denis. O nosso convidado dessa noite será nosso companheiro Edson Damião, que irá fazer o estudo em torno de um tema que iremos já falar. E durante o comentário, durante os passes, a companheira Hortência, que vai falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, não vim destruir a lei, o item 1 e 2, Instruções dos Espíritos, a nova era. Todos em mãos com a página. Essa página, como disse, foi extraída do livro Depois da Morte, de Leon Denis, que é o capítulo 9, Universo e Deus, que servirá como sustentação e base para o estudo do nosso irmão Edson Damião. Nos diz assim... Não, nessa aqui não. Nos diz assim Leon Denis, que tem como título A Ideia de Deus na Visão de Leon Denis. Na hora em que o silêncio e a noite se estendem sobre a terra, quando tudo repousa nas moradas humanas, se dirigimos nosso olhar para o infinito dos céus, nós o veremos estremeado de luzes inumeráveis. Astros radiosos, sóis resplandecentes, seguidos pelos seus cortejos de planetas, envolvem aos milhares nas profundezas. Até as regiões mais recuadas, grupos estelares se desdobram como lenços luminosos. Em vão, o telescópio sonda os céus. Em parte alguma, ele encontra limites para o universo. Em toda parte, os mundos se sucedem aos mundos, os sóis aos sóis. Em toda parte, religiões de astros se multiplicam a ponto de confundir numa brilhante poeira nos abismos sem fim no espaço. Que palavra humana poderia descrever-lhes maravilhosos diamantes do escrínio celeste? Sírios, 20 vezes maior que o nosso Sol, ele próprio igual a mais de um milhão de globos terrestres reunidos. Aldebaran, Vega, Procyon, sóis cor-de-rosa, azuis, escarlates, astros de opala e safira, que derramam na imensidão seus raios multicores, raios que, apesar de sua velocidade de 600 mil léguas por segundo, só chegam até nós depois de centenas de milhares de anos. E vós, nebulosas longínquas, gerais os sóis, universos em formação, trêmulas estrelas apenas perceptíveis, que sois focos gigantescos de calor, de luz, de eletricidade e de vida, mundos cintilantes, esferas imensas. E vós, povos inumeráveis, raças, humanidades siderais, que os habitais. Nossa voz fraca tenta em vão proclamar vosso esplendor, impotente, e ela se cala, enquanto que o nosso olhar fascinado contempla o desfile dos astros. Leon Denis. Vamos então elevar nosso pensamento a Deus, para que possamos dar início ao nosso trabalho dessa noite, e em seguida passar a palavra para o nosso companheiro, que irá falar para nós em torno dessa belíssima página dessa noite. Graças a Deus, Senhor. Graças a Jesus, aos amigos espirituais da casa de Leon Denis e toda a sua falange amiga aqui presente, nosso guia espiritual que os acompanha. Aqui estamos, Senhor, mais uma vez, dizendo presente, para mais um trabalho que esta casa, com tanto amor e carinho, oferece para todos nós, em especial no dia de hoje, os estudos da obra de Leon Denis. Pedimos, Senhor, que nos ampare, que nos sustente, e ampare e sustente especialmente o companheiro Edson, que fará uso da palavra, trará o pensamento do nosso patrono,
E em seguida, Senhor, abençoe e proteja também a companheira Hortência, que durante os passes fará um comentário do Evangelho. E assim, Senhor, em nome da esfera superior aqui presente, em nome de Jesus, mas sobretudo, Senhor, em nome de Deus, pedimos a permissão para iniciar os estudos dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Então, nesse momento, passamos a palavra para o companheiro Edson, pedindo a Leon Denis, em particular, junto com a falange amiga do nosso patrono, que o inspire, que o ampare, para que a palavra amiga possa realmente tocar os corações de todos nós. Deus abençoe, meu irmão. Que a paz do nosso Mestre, Jesus, possa nos envolver nesta hora, neste momento, em que a gente vai conversar, mesmo que vocês só possam fazer isso mentalmente, sobre um pilar da doutrina espírita, que é sobre a existência de Deus. O nosso amigo e irmão Laus lembrou para a gente no momento da fala dele que às quintas-feiras a nossa casa costuma fazer uma homenagem a Leon Denis. E a melhor maneira de homenagear o nosso patrono é estudar as obras dele no sentido de compreender o pensamento do Espírito. Em especial, na noite de hoje, nós solicitamos a pleiade de espíritos que envolvem a colônia espiritual do patrono, que eles possam nos assistir neste momento, para que a gente saia daqui com uma ideia mais ampliada sobre Deus e sobre a sua existência. Consequentemente, quando a gente alarga, aumenta a compreensão sobre Deus, por consequência, por tabela, a gente necessariamente acaba ampliando a consciência que nós temos sobre nós mesmos, como espíritos imortais. E quem é verdadeiramente o nosso Pai? Porque o relacionamento que nós temos com o nosso Pai no mundo familiar, no mundo material, e não é no sentido de diminuir a relação que nós temos nessa encarnação com o nosso Pai, com o Espírito encarnado, que junto com a nossa mãe, ajudou-nos a trazer o nosso corpo, ou seja, nos ajudou a reencarnar como Espírito. Ainda que nós tenhamos uma afeição enorme pelo nosso Pai na Terra, ainda assim, não se compara à magnitude que é a afeição que nós estamos aprendendo a desenvolver sobre o nosso Pai Criador, que é Deus. Nós estamos num processo, e nós estamos crescendo nesse processo. Por exemplo, hoje é quinta-feira, a cidade nossa, no Rio de Janeiro, é muito quente, e nós, depois de um dia de trabalho, que geralmente é um dia de trabalho cansativo, nós brincamos, por exemplo, que quarta-feira é a metade... quando amanhece na quarta-feira, eu, por exemplo, eu chego no meu trabalho profissional e comento com os colegas. Um vai dando bom dia para o outro, e quarta-feira a gente chega lá de manhã assim, metade da semana está indo embora. Então, imagino que nós estamos um pouco cansados. Então, como é que a gente vai fazer para manter a atenção? E nós vamos nos esforçar para isso. Porque, desculpe ser repetitivo, nós estamos estudando um pilar da doutrina espírita, que é a existência de Deus. E Deus não é aquela... Eu vou usar a palavra figura com muito cuidado, porque Deus não é uma figura. Porque nós... Numa conversa habitual lá fora, às vezes a gente escuta alguns amigos falarem assim, nós humanos, a gente tenta humanizar Deus o tempo todo. Algumas religiões, por exemplo, elas ficaram um pouco paralisadas no aspecto de que Deus castiga.
Às vezes a gente escuta ainda quando alguém burla a lei e sofre as consequências do ato que praticou. Às vezes a gente escuta uns comentários de alguns amigos, e pena, às vezes a gente escuta o comentário de alguns amigos espíritas. A mão de Deus bate, a mão de Deus dói. Quando eu falo que a mão de Deus dói e que a mão de Deus bate, então eu estou humanizando Deus. Porque Deus não tem uma mão. Agora Deus tem uma lei. Agora há pouco, lembrando, na fala até do amigo aqui, ele nos solicitou, quer ver um exemplo assim muito prático, porque a gente precisa trabalhar muito com o concreto. Às vezes a gente tem muita dificuldade, a gente joga isso na conta da primeira infância e diz que as crianças têm dificuldade de abstração. Mas pensando bem, no contexto que é entender o universo e Deus, a gente também é muito infante, é muito complicado para a gente ainda entender. Às vezes também a gente resvala para um outro aspecto, sem fazer crítica nenhuma aos nossos amigos do segmento esotérico. Às vezes a gente fica um pouco místico e acha, principalmente porque o nosso patrono, no livro O Grande Enigma, no Problema do Ser e do Destino, ele dá um estímulo para nós para buscar Deus. E no capítulo, o capítulo de hoje ele é bem grande. É interessante que a gente pegue o capítulo não se resume só à folha que a gente ganhou aqui agora. O capítulo é enorme. Ele desenvolve ideias ali. E no conjunto do que o Espírito Leon Denis traz, o que a gente percebe nessa literatura? Ele estimula, pensa, ajuda a gente a entender o capítulo 1 do Livro dos Espíritos. Quando Allan Kardec começa a perguntar: que é Deus? Então Leon Denis, nesse livro, nesse capítulo, ele traz respeitosamente, didaticamente, entendimentos para nós, senão a gente fica assim: ler Kardec é muito difícil, é muito complicado. Então a gente vai pegar o Livro dos Espíritos em casa, desde a sua questão número 1, e a gente junto, num paralelo, depois lê o capítulo 9 do livro Depois da Morte. Voltando ao aspecto que a gente estava comentando aqui, se a gente não tomar cuidado, às vezes a gente pega na literatura, Leon Denis estimula, pede para a gente conhecer Deus por duas vias. Ou é pela consciência ou pelo berço da natureza. Por exemplo, nós que somos cariocas, ou até quem não é, se for no pôr do sol na praia de Ipanema daqui a pouco, a gente fica deslumbrado, porque é muito bonito. E só para a gente não ficar tendencioso ao povo que paga o IPTU um pouco mais caro, dá para a gente ver o pôr do sol na praia de Sepitiba também. Parece que a gente está ironizando, mas se é para procurar Deus, a gente tem que encontrar Deus, tanto quanto Jesus encontrou a beleza das coisas no dente de um cachorro que estava cheio de carniça. Senão a gente vai condicionar, a gente fica místico demais. Eu vi um espírita recentemente falar para mim: eu abracei a árvore, igual Leon Denis fala, fui para a Floresta da Tijuca, tirei a camisa, fiquei só de calça comprida e abracei a árvore. Eu falei: você sentiu o que o Leon Denis sentiu? Não, me arranhei todo na casca da árvore e fiquei cheio de formiga, mordido. É engraçado, né? Porque o espírito, aliás, quando ele escreveu, ele não estava desencarnado. Estimula a gente, ele dá um caminho para a gente pensar e encontrar a ponta do fio para perceber essa realidade que nos cerca. Eu sei que é muito natural na vida da gente a gente querer imitar os bons. Então, se ele diz que abraçar a árvore sente Deus é pela natureza, eu vou para lá. Então arruma uma série de problemas, porque a gente também não pode deixar de comentar que um espírito do porte do nosso patrono, com certeza, não encontrou essa questão magnífica do Criador apenas abraçando árvore. Então, muita renúncia deve ter acontecido na vida do nosso patrono. Ah, Edson, então você está dizendo que a gente não deve prestar atenção no berço da natureza e na consciência, porque ele dá o outro caminho. Porque Leon Denis é extremamente fiel ao pensamento de Kardec. Então, o que ele faz?
A lei de Deus não está na consciência? Então, na literatura dele, ele não abandona isso, não. Por que é importante a gente estar aqui numa quinta-feira e eu tirei uma casquinha, não vou esconder de vocês, vale a pena quem não tem, de repente, procurar os amigos de coordenação, os trabalhadores do Encontro do Livro dos Espíritos. Por quê? Quem tem a apostila do 30º Encontro de O Livro dos Espíritos, tem uma colinha assim interessante, porque os nossos amigos que estudam um ano direto lá no Encontro do Livro dos Espíritos, eles trouxeram para nós, assim, de uma maneira muito organizada e fiel ao pensamento de Allan Kardec, a noção exata. Qual a importância? Estava lá no tema 1, no 30º encontro, foi no ano de 2014. E o carnaval tinha caído também em março, tá? Está na apostila aqui, ó. Qual a importância de buscar Deus? Aí tem um pensamento de Leon Denis, no Grande Enigma, que é o primeiro retângulo da apostila. O conhecimento da verdade sobre Deus, sobre o mundo e sobre a vida é o que há de mais essencial, de mais necessário, pois é Ele que nos sustenta, nos inspira e nos dirige, mesmo a nossa revelia. Ou seja, a paternidade de Deus, ela é tão bacana que ainda que eu negue que eu sou filho de Deus, ou então que eu continue um materialista ferrenho, dizendo que Deus não existe, ele está dizendo aqui, é Ele que nos dirige. Então, Deus não é humano. Não é igual a mim, que quando a pessoa diz que eu não te reconheço como nada, num tempo de sociedade política do jeito que a gente tem vivido, a gente tem visto nas redes sociais. Quando fulano não me agrada, eu construí uma frase, você não me representa. Só que Deus representa, até o materialista. Até quem acredita, como Kardec traz aqui na obra de O Livro dos Espíritos, e como Leon Denis traz aqui, muito fiel. Deus não joga dados. Ele tá afirmando aqui no capítulo. Olha, a criação do mundo, do universo, ela não é o acaso e nem é a movimentação da matéria. Ele está dizendo aqui, átomo não pensa. Porque tem alguns que ainda acham isso. Eu tenho um familiar muito perto, muito próximo, mas por enquanto, eu na minha dificuldade, não na minha arrogância, mas estou tentando entender em razão da idade. Graças a Deus tem vindo a casa espírita, mas é muito jovenzinho na idade. Ele insiste comigo que quem criou o mundo deve ter sido, até porque adolescente joga muito, brinca no videogame, no computador, eu acredito que fale até ironizando, mas tem um fundo ali no espírito que nega a existência de Deus, e ele brinca comigo dizendo, para mim quem criou foi um computador gigante. Eu não acredito nisso tudo. Às vezes até fala para mim, tu está indo lá naquele centro, está perdendo tempo, hein? Porque isso não existe. E a gente vai encontrar, ou já encontrou, um monte de gente que ainda pensa assim. Negar a existência, como o Leon Denis está falando aqui também no capítulo, ele diz assim, ó. A indagação de Deus impõe-se, pois que ela é o estudo da grande alma, do princípio da vida que anima o universo e se reflete em cada um de nós. Mais adiante, ele diz que a crença em um ideal superior de justiça fortifica a consciência e sustenta o homem em suas provações. Nós vamos encontrar também Leon Denis escrevendo para nós, dizendo assim, mas até o materialista, mas no fundo tem um sentimentozinho dele lá. Que está vindo de onde? Por que Leon Denis faz essa afirmação? Porque Leon Denis teve contato com o Livro dos Espíritos. Tem um sentimento inato no homem. É a questão do Livro dos Espíritos. Aí, Kardec sabiamente perguntou, o sentimento inato no homem então é fruto da educação? Lembra que tem essa questão lá no início do Livro dos Espíritos? O que os Espíritos responderam? Fruto da educação, não. E os povos selvagens que não têm contato com a educação? É um sentimento inato no homem. A gente pode até dizer que é um sentimento, então, inato no materialista, sim.
aquela frase de efeito que alguns deles têm, assim, às vezes eu falo quando eu dou uma topada. Ai, meu Deus, mas é só da boca para fora. Não, não é só da boca para fora, não. Leon Denis também, ele diz que a importância de buscar Deus está nessa necessidade de nos aproximarmos dele, de seguirmos esta direção superior para sermos felizes, porque o estudo da ideia de Deus, trazida pela doutrina espírita, esclarece como ocorre esse direcionamento, pois relembra a lei de Deus muitas vezes esquecida e desprezada por nós. Ou seja, Leon Denis está lembrando que o estudo da lei de Deus, o estudo da doutrina espírita, no aspecto que ela trata de aproximar o homem terreno, né, da lei de Deus, vai nos aproximar da compreensão de uma lei que ele diz que estava esquecida, que nós abandonamos. E esse abandono que nós escolhemos, que nós optamos, ele tem um custo-benefício. Porque na escala espírita, quando a gente vai lá para a escala espírita e vê os espíritos puros, eles são os ministros de Deus. Mas aí eu, por exemplo, eu fiquei curioso, porque a gente quer só a coisa boa, não é isso? Eu quero chocolate 65% cacau. Eu não quero aquele cheio de gordura trans, né, e pouco cacau e muita gordura. Aquele entope as artérias. A gente quer coisa boa. Então ficamos fixados no benefício que o puro espírito tem. Ele senta do lado direito de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele entende, ele é ministro de Deus. Ele trabalha para Deus. Ele tem a alegria e a felicidade. Então a gente acaba, sem querer, esquecendo que há um custo-benefício nisso. Porque são espíritos que fizeram a opção pela prática do bem. Voltando ao nosso capítulo, Leon Denis, ele lembra para a gente, eu numerei aqui até porque eu imprimi o meu, que eu tenho ele em PDF, ele nos dá um caminho para a gente encontrar Deus, que isso é importante a gente pensar. Alguns de nós desenvolvemos, porque não há receita de bolo, mas há um caminho direcionado por um espírito que a gente reconhece que é superior a nós. Porque, por exemplo, sem vergonha nenhuma de conversar isso com vocês, se falar que veio da cabeça de Edson Damião, eu, por exemplo, daria a orientação para vocês, não faz não, hein? Porque ele ainda está um espírito imperfeito. Mas veio da cabeça de Leon Denis, de novo sendo repetitivo, que segue fielmente o pensamento do codificador. Então, ele lembra que uma das vias é conhecer o Criador pelo berço da natureza. Mas então isso é muito complicado? Por exemplo, não moramos, eu, por exemplo, moro aqui mesmo em Bento Ribeiro, não tem floresta da Tijuca para abraçar árvore. Não tem pôr do sol em Ipanema. Como é que eu vou fazer isso? Lembra que os espíritos disseram para Kardec que nós, espíritos, somos os seres pensantes da criação? Então, na medida que eu aumento o amor pelas pessoas que eu tenho dentro daquela casa que eu moro, que se chama família, isso é contemplar Deus pela natureza. Porque os seres pensantes da natureza são as pessoas que eu deixei na minha casa. Eu não preciso abraçar a árvore. Porque para nós, espíritos ainda imperfeitos, e com essa necessidade, vocês já repararam que a gente tem uma necessidade da lei do trabalho enorme? Inclusive do trabalho no século XXI mesmo. Que vida de médium espírita e de frequentador de casa espírita não sobra tempo. A gente não tem tempo. É difícil ver espírita dizer que ele estava com um tempinho para jogar conversa fora. Que, aliás, é um ditado horroroso isso. Não se joga conversa fora. Nós não deveríamos jogar conversa fora. Até porque a gente tem uma compreensão sobre fluido, sobre magnetismo. É a energia que está indo embora. O último acontecimento trágico que tivemos em Minas, por exemplo, nós deveríamos evitar demais ficar dando opinião num assunto que a gente não está à altura para conversar.
Isso é jogar a conversa fora. Ah, mas é falta de caridade? Não precisa. Há outras vias e outros caminhos para nós espíritas ajudarmos as pessoas que estão passando pelaquela situação. Isso, por exemplo, é encontrar Deus na natureza. O que é? É a gente aprender a colocar e direcionar o nosso pensamento e as nossas forças, o nosso amor, o pouco dele que a gente já desenvolveu, porque a gente já desenvolveu. Na hora certa, no lugar certo e no ambiente que a gente perceber que tem o apoio espiritual. Mais adiante, ele fala para a gente, a consciência mostra a Deus, né? Antes, dá-nos alguma coisa dele, que é o sentimento do dever e do bem. É um ideal moral para onde tendem as faculdades do espírito e do coração. O dever ordena imperiosamente, impõe-se, sua voz domina todas as potências da alma. Aí ele diz que a razão igualmente nos fala de Deus. Os sentidos fazem-nos conhecer o mundo material, o mundo dos efeitos. A razão nos revela a Deus, o mundo das causas. Tem criança pequena perguntando, quem que fez a nuvem, hein? E Leon Denis também lembra aqui nesse capítulo que o homem se perdeu, a gente complicou as nossas pernas, quando, isso desde lá do início da humanidade, hein? Quando a gente começou a querer explicar e conhecer Deus pelas vias dos sentidos e do pensamento que nós tínhamos na época. Eu dei um pulinho lá no livro A Gênese, a gente vai ver Kardec trazendo junto com os espíritos uma analogia, parece até uma historinha de uma fábula de criança, para contar para a criança, mas não é não. Ele diz que se a gente, para a gente entender, ele bota um exemplo assim bem simples, bem básico, para a gente perceber que ao longo do tempo, os equívocos que a humanidade foi tendo sobre Deus, foi em razão daquilo que ela conhecia. Aí ele fala que se nós entrarmos no reino lá no fundo do mar e escolhermos um peixe, um crustáceo, seja lá quem for, e pedir a ele, desse a capacidade a ele, de pedir que ele explicasse o Criador, ele vai explicar com o quê? Com aquilo que ele vê somente lá. Ele nunca saiu do fundo do mar. Por que Leon Denis conta essa historinha lá na Gênesis? Aí ele diz assim, ó, e se você tirar ele do fundo do mar, e tirar ele, se ele pudesse respirar fora d'água, ele vai ter contato com um outro ambiente. Ele não vai desprezar a explicação que ele tinha lá no reino dele, mas ele vai aumentar a explicação sobre o Criador, porque agora ele tem uma visão de outra parte do mundo. Fazendo um exercício, não é isso que tem acontecido conosco? Na escala espírita, a gente ainda está espírito imperfeito. A gente ainda não está espírito bom, nem puro. Então a gente já percebeu que o espírito puro, que o espírito bom, ele tem uma visão e um sentimento pelo Criador que não é o mesmo nosso. Porque faltam elementos para a gente. Quais são os elementos, em que viés? Quais são as variáveis que esses elementos estão? No conhecimento, na inteligência e no moral e no sentimento. Nós estamos numa sociedade que é tecnológica. Então, na inteligência, a gente já sabe a resposta. No moral, a gente também já sabe a resposta. Edson, então está diminuindo as nossas forças? Eu estou ficando com a autoestima lá embaixo? Não, não precisa. É só para a gente entender, sentir qual é exatamente a posição que a gente está, para a gente saber metricamente qual é o movimento que eu preciso fazer para alcançar isso, essa felicidade que ele fala. Como é que eu vou alcançar o Criador? Quando ele fala dessas meditações, ele diz assim no capítulo: se o homem soubesse recolher-se e estudar a si próprio, se sua alma desviasse toda a sombra que as paixões acumulam, se rasgando o espesso véu em que os envolve os preconceitos, a ignorância, o sofisma, descesse ao fundo da sua consciência e da sua razão, acharia aí o princípio de uma vida interior oposta inteiramente à vida externa.
poderia então entrar em relação com a natureza inteira, com o universo e Deus. Ele está lembrando que se nós soubéssemos nos recolher é para dentro de nós mesmos. Dentro da nossa alma, ele diz que nós deveríamos aprender a desviar a nossa sombra. Porque às vezes, isso acontece com muitos de nós, eu estou falando para mim também, é um cuidado que a gente tem que ter. Ele diz que a gente precisa aprender a nos desviar da nossa sombra, porque isso é um exercício de meditação. É eu me recolher no canto e estudar a minha própria natureza. Ah, qual é a segurança que eu tenho? Será que eu vou ficar com culpa com os resultados que eu vou recolher disso? Não. Porque tem o Evangelho. Algumas vezes, se a gente não ficar atento, a gente acaba pegando, ele utiliza aqui a palavra sofisma. A gente acaba, sem querer ou se equivocando, pegando um argumento doutrinário espírita e interpretando do nosso jeito. Isso é sofisma. Quando diz, por exemplo, assim, amar a Deus, amar a si próprio. Eu conheço, às vezes, algumas pessoas, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Às vezes a gente escuta alguns espíritas assim, ó, a matemática deles até é um pouco excessiva. Às vezes eu fico pensando até dentro de mim assim, realmente ele deve ser da área de exatas. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, sétimo eu, décimo eu, depois os outros. Então se eu pego o argumento, o fundamento doutrinário espírita, e eu interpreto dessa forma, há um perigo aí. Por isso que Leon Denis está dizendo, dá para encontrar Deus dentro da gente, mas eu preciso me afastar do meu lado sombra e desses enganos. Aí ele diz que a razão descobriu as leis universais. Aliás, ele diz, e essa vida lhe daria um antegozo daquela que lhe reservam o futuro de além-túmulo. Ele fala que essas meditações com os espíritos superiores, elas podem dar para nós um princípio da felicidade que a gente admira nos espíritos puros, enquanto a gente ainda está encarnado. Alguns de nós médios, algumas vezes, a gente percebe a presença ou a influência do espírito benfeitor pelo canal da nossa mediunidade dentro da tarefa mediúnica, e isso não é exclusivo para os médios de crachá azul, porque o público frequentador de nossa casa também é médium e é passível desse registro. A gente fica todo bobinho e não quer que isso passe. E olha, agora falando de mim, eu não tenho sensibilidade e faculdade mediúnica para ter espírito puro perto de mim, não. Então, um espírito um pouco melhor do que Edson Damião se encosta um pouco perto para desenvolver uma tarefa dentro da casa espírita, eu solto fogos. Eu fico todo bobo. Porque o benefício, o bem-estar é enorme. Ele está dizendo aqui. Agora isso aí é para fazer hoje e só daqui a um mês eu faço? Não. É um exercício regular e contínuo. Uma amiga de nossa casa, ela tem conversado comigo, amanhã é sexta-feira, né? Ela trabalha comigo no trabalho de sexta-feira. Aí a gente, quando tem tempo, a gente troca umas informações sobre meditação. Porque eu gosto de meditação. Só que eu sou espírita. O espírito está dando aqui. Ele é o patrono da casa espírita, que é o chão que eu piso. Eu gosto desse tipo de orientação que ele está dando. Que também não é receita de bolo que eu vou falar aqui agora não. Por exemplo, sabe aquela prece que a gente faz de manhã, que a gente faz assim, light a beça, porque está na hora do trem passar na estação, ou então pegar o BRT? Porque a gente faz ela muito devagar. É bem devagar. Então, eu, por exemplo, o que eu faço? A página do Evangelho que eu li, no meu caso, além ainda, né? Às vezes eu leio o livro Fonte Viva. Então, eu percebi que acordo 4h30 da manhã, né? Eu tenho que me direcionar para um trabalho distante, em Botafogo. E eu estava vendo ao longo do tempo, olhando assim para trás,
que a prece que foi feita por volta de 10 para as 5, 5 para as 5, 8 horas da manhã no meu trabalho profissional, eu sequer lembrava uma palavra daquilo que eu li. A prece de manhã não é para sustentar o dia da gente? Então, se é para sustentar o dia que eu vou viver como encarnado, como que eu não lembro um pedacinho do que eu li de manhã? Porque a gente se ocupa de um monte de coisa. O Espírito está dizendo isso aqui no capítulo. Ele diz que é uma necessidade nossa, porque nós temos uma carência de paternidade divina enorme. E graças a Deus, nós temos a vara da infância e da juventude no mundo espiritual. Porque o juiz de infância e juventude liberou que nós tivéssemos adoção tardia. Quem nos adotou? Casa Espírita, Dr. Herman, Antônio de Aquino, Leão Denis, Baltazar. Ganhamos pais adotivos. Isso é muita misericórdia. Porém, a gente vai ter que dar conta e responder sobre isso. Porque a gente vai desencarnar. A gente fica assustado com essa ideia. Leão Denis está tratando isso aqui no capítulo também. Da metade em diante, ele começa a fazer um bate-bola, um ping-pong, porque aí ele bota uma pergunta. Ah, mas se Deus é perfeito, esse Criador, por que ele criou o mal? Por que existe esse negócio? Por que está acontecendo isso comigo? Porque tem umas coisas que acontecem com a gente, que a gente tem uma frase pronta. Às vezes a gente até não fala. Eu entro na casa espírita, por exemplo, quando uma coisa dá errado para mim, e os médios da casa espírita, pelo menos um, sabe? Então, os meus dias na casa espírita é terça, quarta eu não tenho vindo, terça, quinta, sexta e sábado. Então, quando é alguma situação desagradável, que pelo menos um amigo, irmão da casa espírita sabe, eu fico com a minha cabeça assim, mas eu acho que Deus esqueceu de mim, que é a fase pronta. E a gente olha para o lado e percebe que a grama do vizinho está mais verde que a nossa. Aí a gente nega completamente um dos atributos de Deus, que ele é infinitamente justiça. Porque senão, quem viu o filme Todo-Poderoso, a gente vai querer um Deus que é o gênio da lâmpada. E vai negar os processos reencarnatórios que a gente já viveu. Por exemplo, não nasci Dalai Lama. Então, eu já sei mais ou menos, eu tenho uma ideia de quem eu sou e o que eu fiz. E eu vou ter que me quitar com isso. Ele está lembrando isso aqui no capítulo. Ele narra, ele leva mais de uma folha no capítulo, uma folha escrita, para chegar no raciocínio e dizer assim, aí lá no final desse raciocínio, que depois ele muda para um outro, ele diz assim, isso é consequência do teu livre-arbítrio, porque na medida que tu aprendeu a escolher entre o bem e o mal, tu escolheu errado. O nosso amigo, por exemplo, acabou de abrir a fala, lembrando, olha, não pode, cuidado com o estacionamento nas vizinhanças, porque às vezes, o amigo, sabe aquele amigo que fala sábado aqui conosco, que a gente admira ao máximo, que dá os avisos, que às vezes a gente fica assim, ele tem uma voz de locutor. Sábado ele falou, cuidado que senão a guarda municipal vem te visitar. Então, se eu sei que existe uma lei e que não faça aos outros aquilo que você não gostaria que fizesse para você, então eu não posso colocar carro na calçada e na garagem das pessoas. Essa lei que eu estou tentando fazer, esse ping-pong, essa aí é até humana. Mas a gente sabe, quando o amigo aqui diz, olha, cuidado que a guarda municipal às vezes passa aqui, e ela multa. Se a gente pegar, fazer uma analogia com a lei de Deus, não é exatamente assim? Ah, mas é porque Deus está batendo? Não, Deus não está batendo. Você botou o carro no lugar que você não podia. E às vezes tem alguns vícios nossos, espírito imperfeito tem isso ainda. É igual criança pequena. Criança pequena mexe na caixa de bombom raro daquela loja famosa. Não é aquele bombom da caixinha amarela, que aquele fica em promoção toda hora. Tem que ser daquela loja famosa. Então, é só do titio. Aí criança pequena vai lá e pega um. O que ela faz? Ela não foi pega, ela não foi vista. Qual é a tendência dela? Volta lá e pega mais. E que os psicólogos falam o que por aqui para nós? Fulano tem um vício que já gerou uma compulsão.
Aí vem Leon Denis nos ajudar o quê? Olha só, tem um tratamento. E tem um tratamento que não é nenhuma questão retumbante, nenhuma exigência, nenhuma questão além das nossas forças. É igual grupos de ajuda, só por hoje. Só por hoje eu não vou falar mal de ninguém. Só por hoje eu não vou botar carro na garagem dos outros. Só por hoje eu não vou tecer comentário em rede social e nem presencialmente sobre a tragédia que aconteceu em Minas. Eu não vou fomentar uma discussão. Ah, mas eu estou fazendo para o bem. Não vamos resolver. É muito difícil, às vezes, ainda para a gente, aprender que em determinados ambientes que a gente está, eu estou falando para mim também porque eu falo igual a matraca, mas o espírito é convocado e convidado a participar com o sentimento e o pensamento e calar mais. Porque cada vez que a gente opina em determinados assuntos, determinadas situações das pessoas, a gente tem um envolvimento magnético naquilo. E a preocupação maior nossa qual é encontrar Deus. E entender que as outras pessoas, do jeito delas, elas também estão nesse esforço. Mesmo que eu ache que o meu vizinho diz que Deus não existe. Ele diz para mim que Deus não existe. É do jeito dele, Edson. Ele está se esforçando para encontrar. Porque o pensamento espírita nos dá uma direção e uma certeza, uma justeza de que todos nós vamos adquirir a perfeição relativa. Até o meu vizinho que diz que Deus não existe. Leon Denis, mais adiante, ele diz que até aqui o homem só viu Deus através do seu próprio ser, e a ideia que dele fez variava segundo o contemplava por uma ou outra de suas faculdades. Se a gente voltar no tempo e as religiões politeístas, a gente vai encontrar isso, assim como um exemplo mesmo. Eu lembro que o homem antigo escutava uma trovoada e dizia que era o Deus do trovão. Então vem o pensamento espírita, porque o pensamento espírita, é bom a gente abrir um parêntese aqui, porque o pensamento espírita não é o pensamento de Allan Kardec. É o pensamento dos espíritos superiores. Daqueles que nós chamamos de quem? De um processo maior que a gente chama de invasão organizada. Allan Kardec codificou. Allan Kardec não escreveu isso tudo aqui dizendo que foi ele que disse que Deus é assim, que é a causa primária de todas as coisas. Num outro momento, a gente pode encontrar também, ele fala do mal, né? O mal não é real, né? Que o mal é passageiro, que nunca houve povos povos de ateu. Em um outro momento, ele lembra para a gente também, porque senão a gente fica físico quântico demais. Nenhuma rusga que eu tenha com o povo da física. Mas, por exemplo, ele diz também, na questão 10 de O Livro dos Espíritos, o homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Não, é um sentido que lhe falta. O homem poderá um dia compreender o mistério da divindade? Na 11, Allan Kardec é sábio e é insistente, para não deixar brecha, para não deixar margem da gente resvalar para pensamentos que são sofistas, que aí são nossos. Ele diz assim, ó: o homem poderá um dia compreender o mistério da divindade? A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem frequentemente o confunde com a criatura, cujas imperfeições ele lhe atribui. Porém, à medida que o senso moral nele se desenvolve, seu pensamento penetra melhor no fundo das coisas, e ele faz uma ideia mais justa e mais conforme a sã razão, embora ainda incompleta. Que é esse processo que os espíritos puros percorreram e que a gente está fazendo também.
Aí ele lembra, aqui no nosso material lá do Encontro do Livro dos Espíritos, assim percebemos que o nosso nível de compreensão está de acordo com a nossa... Olha só, o nosso nível de compreensão de Deus, ele está de acordo com a nossa espiritualização, com o nosso progresso moral e, consequentemente, com a felicidade que já conseguimos vivenciar. Voltando, né? Olha, o nosso progresso moral, a nossa espiritualização, elas dão, por hora, uma lente, uma forma que eu enxergo o Criador. Quando a gente tem aqui no Livro dos Espíritos, ele diz assim, ó, poder-se-ia encontrar, lá na questão 7, a causa primeira da formação das coisas nas propriedades íntimas da matéria, porque os materialistas estavam jogando nessa conta. Aí ele diz, mas então, qual seria a causa dessas propriedades? É sempre necessária uma causa primeira. Fica até engraçado, porque cada vez que Kardec fazia uma pergunta para os espíritos sobre a causa primeira, os espíritos respondiam, Deus. Deus. Mas do jeito que você está perguntando, então esse aí que você está perguntando seria Deus. E Deus não seria Deus, ele perderia os seus atributos. Atribuir a formação primeira das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa. A movimentação da matéria, como a física tem mostrado para nós, é o efeito, não é a causa. Pois estas propriedades são, elas próprias, um efeito que deve ter uma causa. Então ele pega o axioma da ciência comum, lá no século XIX. Todo efeito tem uma causa. Aí ele diz assim, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Agora a gente pode parar para pensar como que Kardec e como Leon Denis tiveram a inteligência de afirmar que existia uma causa inteligente, observando, por exemplo, no caso de Leon Denis, principalmente observando a razão, a consciência e a natureza. Ele olha para a natureza e diz, há uma causa inteligente. No capítulo de hoje aqui para nós, no capítulo 9, depois da morte, ele faz outro ping-pong. Ele diz assim, olha para o teu próprio corpo físico. Hoje, por exemplo, eu estava escutando uma entrevista na TV, aí a menina, que é bióloga, lembrando, ela é bióloga, ela fez pós-doutorado no papapó da biologia. Ela está vindo agora na televisão dizendo que o João de Barro, o passarinho João de Barro, ele, para fazer a casa dele, ele tem um instinto que ele calcula, e é engraçado que João de Barro não é arquiteto nem engenheiro. Não fez Enem e não passou para federal. Ele calcula qual é o lugar que ele vai abrir a porta da casa de barro, que tem menos tempestade e que vem menos chuva. Aí eu fiquei assim, boquiaberto, falei, eu quero um João de Barro lá em casa. Porque Leon Denis fez a mesma coisa. Ele olhou para os seres da criação, para a natureza e percebeu, há uma causa inteligente nisso. Ele está falando no livro, olha para o teu próprio corpo. Como é que pode os teus olhos do corpo físico enxergar da forma que você enxerga? Eu estou ganhando um cartão aqui. Faltam 10 minutos. Então não é interessante isso? Eu lembro que quando eu estudei, quando eu estava terminando na faculdade, a professora de biologia, ela dizia, nem sei que eu não sou da área da biologia, nem da medicina, mas ela dizia assim com muita propriedade, sabe? Ela falava de uma maneira muito assertiva, de que um dia o apêndice no nosso corpo, vão aparecer corpos sem apêndice, porque não serve para nada, só serve para estourar, doer, e parece que tem eu não sei nem falar o nome, fulano supurou o apêndice, quase morreu, supurou, acho que é supurou, né? E aí eu lembrei dela, ela falou assim, vão aparecer corpos sem um apêndice. E do jeito que a galera, até criança, tem comido gordura, daqui a pouco vai vir sem vesícula também, né? Porque tá feia a coisa, hein?
As pessoas estão acreditando que aquele lanche clássico do fast food, que tem um por dia, já viu? Terça-feira, aí tem na estação do metrô, rola aquele anúncio. Quinta-feira é esse aqui. Aí diz assim, esse é o clássico. E tem um que tem aquele restaurante fast food que tem uma coroa, que é rei. Rei da doença. Não põe ninguém em pé. Isso aqui põe a gente em pé. Porque isso aqui, estudar a doutrina espírita, ajuda a gente até a conservar mais o nosso corpo físico, porque é instrumento de quem? Do nosso progresso. Porque, com certeza, a gente precisa tanto do corpo físico para encontrar Deus que a gente reencarnou. E sinto dizer, nós vamos reencarnar várias vezes ainda. Mais adiante, o tempo ainda dá, que se deve, Allan Kardec é demais, né? Que se deve pensar, lá na questão 8, da opinião, que atribui a formação primeira a uma combinação fortuita da matéria. Em outras palavras, ao acaso. Leon Denis pegou esse aspecto também aqui no capítulo. Aí os espíritos responderam, não é a organização fortuita da matéria não, isso é um absurdo. Que homem de bom senso pode ver o acaso como um ser inteligente? O acaso não é um ser inteligente. E além disso, o que é o acaso? Ele diz o nada, a harmonia que regula os mecanismos do universo, patenteia combinações e visões determinadas, e por isso mesmo revela um poder inteligente. Vejam só, Leon Denis o tempo todo, na literatura dele, ele utiliza o quê? Ele vai pegar a questão do universo, ele utiliza uma palavra que é bom a gente levar para casa. O horário está terminando. Harmonia do universo. Existe uma harmonia no universo. E se existe uma harmonia no universo, há que se ter uma harmonia no conjunto das situações que eu esteja vivendo. Ainda que elas sejam desagradáveis. E está difícil para mim a besta. Ele está falando isso porque não é com ele. Com certeza, igual o filme Central do Brasil, que a atriz Fernanda Montenegro botou um caixotinho lá na Central e escrevia a carta para as pessoas, lembram? Se a gente botar um caixotinho ali na saída da casa espírita e falar assim, desfia o teu rosário de queixa. Nós temos um monte. As nossas situações são assemelhadas. Nós nos envolvemos em complicações. Mas porque às vezes também, a Luzia Matias, ela fala isso aqui com uma propriedade. Eu não sei fazer. Mas tenho visto ela trazer aqui, porque a gente às vezes tem que tomar uns cuidados. O outro começa a falar que ele está com um problema no fígado, aí a gente nem espera ele terminar. A gente, não, o do meu é pior. Eu tenho um problema no meu fígado que é pior do que o teu. A gente perdeu a nossa capacidade, ou então está perdendo, de ser bom ouvinte. Os bons espíritos são bons ouvintes. Já perceberam que às vezes a gente escreve uma carta igual de Pero Vaz de Caminha para os espíritos dia de sábado e quarta? A gente traz de casa. Tem dia que eu quero pegar de lá com o cabeçalho do centro. E ainda vou tirar xerox lá em casa. 3 cabeçalhos. Aí eu escrevo um monte de coisa. Ele responde assim, ó. Filho, o Senhor é o seu pastor e nada te faltará. Aí eu escrevi 3 folhas, ele só escreveu isso. Porque bom espírito não gasta verbo. Ele te pede para trabalhar. E é isso que a gente está fazendo. Quinta-feira é um calor danado. A gente fez a escolha da melhor parte. Nós estamos todos no mesmo barco. Temos uma carência de paternidade. Precisamos muito de Deus, porque Ele que é a nossa força. A gente um dia vai encontrar sim, e a gente vai dizer isso, assim, lá de dentro, a gente um dia, quem sabe não, com certeza, a gente vai fazer, e isso não é nenhuma utopia, porque Jesus depositou essa ficha na gente. A gente vai fazer igual a Ele um dia. Ele disse assim, ó, eu e o Pai somos um. Tudo bem que tem hora, aí eu estou falando de mim, eu, Edson Damião, tem hora que eu fico assim, eu e o Pai, 0, não sei quanto, está complicado, está difícil, mas a gente está no esforço. Jesus disse isso. Vós poderão fazer isso que eu faço e muito mais. Lembra do capítulo A Fé que Transporta Montanhas? Só quem consegue transportar montanhas é quem tem
uma crença forte e determinada e dizer assim, eu sou filho de Deus. E não é naquele sentido místico que a gente escuta e vê em plástico de carro com uma fadazinha, não, e com um gnomo. Eu sou filho da luz. Nós somos filhos da luz. Tem o jovem ou adolescente diz assim, ó, nós vamos arrebentar a boca do balão. Vamos, nós vamos. Nós vamos sim. Porque quem apostou na gente não costuma se decepcionar. Nós temos guias que planejaram a nossa encarnação. Lembra do capítulo de Anjo da Guarda e Espírito Protetor? Chama ele. Aliás, é o que eu chamo mais quando eu estou fazendo a prece de manhã para ir trabalhar. Por quê? Porque é o espírito que eu tenho mais próximo de mim. Não é o que trabalha comigo na mediunidade dentro da casa espírita, não. Ah, mas ele vai até para o sacolão com você e no eixo, Edson? Não sei. Mas que eu chamo ele porque eu sei que ele é o mais próximo. Ah, é só vocês que têm crachá azul, que tem espírito protetor? Allan Kardec escreveu o Livro dos Espíritos e o capítulo de anjos guardiães e espíritos protetores para a humanidade de espíritos. É para todo mundo. Por que nós estamos falando isso? Vez ou outra, a gente se assenta muito na nossa dor e esquece dos recursos que a doutrina espírita está dando para nós. Frequência à reunião pública. Aproveitar que o ano está começando, depois até tem que ver, não sei, também não vou falar nenhuma em verdade. Me matricular num curso de uma obra doutrinária. Isso me dá potência para raciocinar melhor. Eu saio da posição de coitado e percebo que eu tenho uma força dentro de mim, que é o que ele fala no livro O Problema do Ser e do Destino. A gente vive alardeando que são as potências da alma, porque nós temos. A força da prece. Não sei se alguns de vocês têm. Um livro assim recomendável. Excelente para a gente fazer as nossas meditações e aprender a fazer a prece. O livro da prece de Lamartine e Paleno Júnior. A nossa casa costuma vender. O livro é cheio de exercício. E já ajudando a gente a pensar, ó, essa prece corrida que você faz, aquela que às vezes a gente fala assim, eu estou com um problema aí, o médium da casa espírita olha para a gente, ué, mas você já orou? Já orei, mas parece que espírito nenhum me escuta. E não escuta mesmo, não. Porque não é aquela, assim, senta, se entrega para o mundo espiritual superior. Ele está lembrando aqui, ó, medita, se prepara para ouvir uma resposta. Ah, mas tem que ser a resposta quando eu acabei a prece, não senti nada, espera. As assinaturas dos espíritos aqui na nossa casa, pela orientação mediúnica, qual é? Ore, trabalhe e confia. Já pegaram a definição da palavra confiança no dicionário? Tem horas que a gente precisa ir no dicionário humano mesmo, terreno. Talvez falta para a gente isso. Não precisa ir no dicionário espírita de Lamartine e Paleno, não. É momento em que nós estamos finalizando o estudo. Então, são orientações muito necessárias para vocês e para mim. Com certeza para mim também. Ainda tenho uma dificuldade enorme de entender que sou filho de Deus. E a escolha de ter me tornado trabalhador da casa espírita, talvez eu só vá dimensionar isso daqui a não sei quantas encarnações, nem na próxima. Por exemplo, o valor e a experiência de ter sido convidado, com todas as imperfeições morais que eu ainda tenho, como filho de Deus, a conversar sobre o Criador com vocês, eu não dou conta. Então, que a gente consiga, no exercício da leitura do capítulo 9 do Livro Depois da Morte, do início de O Livro dos Espíritos, e com esse sentimento de humildade, sabendo quem realmente a gente é e do jeito que a gente está, que a gente consiga retornar para as nossas casas, funcionando como multiplicadores, levando o benefício e o bem-estar espiritual que a gente está experimentando agora e que vamos aumentar mais ainda no momento do passe,
para aquelas pessoas que a gente deixou lá, independente das crenças delas, se elas acreditam em Deus e nos Espíritos ou não. Que Deus fortaleça os passos de vocês em direção à nossa paternidade. Que a gente possa se encontrar como filhos da luz, com as promessas do primeiro Filho de Deus. Que Jesus possa nos embalar, nos fortalecer. Que Ele, Jesus, possa nos levantar quando o ânimo da gente cair. Porque melhorar o moral dá trabalho. Quando o ânimo da gente cair, que Jesus possa nos apoiar, porque Ele vai e está nos apoiando. Que Deus nos fortaleça e a paz de Maria de Nazaré possa nos embalar e nos conduzir. Agradecemos o companheiro Edson pela bela exposição trazida em torno das obras do nosso patrono. Pedimos que Deus o ampare e possa estar conosco em outras oportunidades. Deus te abençoe, meu irmão. Vamos dar seguimento então para o segundo momento, que é o momento dos passes. Iremos fazer a leitura do Evangelho, que servirá como sustentação do comentário dos passes, que será realizado pela companheira Hortência. E a indicação da lição dessa noite, como dissemos no início, é o capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei, o item 1 e o item 2. O item 1, nós temos uma passagem de Mateus, no capítulo 5, 17 e 18, que nos lembra Jesus, quando assim nosso irmão nos disse: Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas cumpri-los. Porquanto eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão sem que se cumpra perfeitamente tudo o que está na lei, até o último iota, o último ponto. O item 2, que tem como título Moisés, e quem nos fala e quem nos lembra é Kardec. Há duas partes distintas na lei mosaica: a lei de Deus, promulgada sobre o Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar estabelecida por Moisés. Uma é invariável, a outra apropriada aos costumes e ao caráter do povo, modifica-se com o passar do tempo. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes. O primeiro: Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis outros deuses estrangeiros diante de mim. Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma de tudo o que está em cima, no céu e embaixo sobre a terra, nem de tudo que está nas águas sobre a terra. Vós não os adorareis, nem lhes prestareis cultos soberanos. 2. Não tomareis em vão o nome do Senhor, vosso Deus. 3. Lembrai-vos de santificar o dia de sábado. 4. Honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viver de longo tempo sobre a terra que o Senhor, vosso Deus, vos dará. 5. Não matareis. 6. Não cometereis adultério. 7. Não roubareis. 8. Não dareis falso testemunho contra vosso próximo. 9. Não desejareis a mulher do vosso próximo. 10. Não cobiçareis a casa do vosso próximo, nem seu servo, nem sua serva, nem seu boi, seu asno, ou qualquer outra coisa que lhe pertença. Essa lei é de todos os tempos e de todos os países, e por isso mesmo tem um caráter divino. Todas as outras são leis estabelecidas por Moisés, obrigado a conter, pelo temor, um povo naturalmente turbulento e indisciplinado, no qual tinha que combater os abusos e os preconceitos enraizados, adquiridos durante a escravidão no Egito. Para dar autoridade às suas leis, ele teve que lhes atribuir uma origem divina, assim como fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem
deveria apoiar-se sobre a autoridade de Deus, mas somente a ideia de um Deus terrível podia impressionar criaturas ignorantes, nas quais o senso moral e o sentimento de uma justiça imparcial estavam ainda pouco desenvolvidos. É evidente que aquele que havia incluído em seus mandamentos, não matareis, não fareis mal ao vosso próximo, não poderia se contradizer, fazendo do extermínio um dever. Portanto, as leis mosaicas, propriamente ditas, tinham um caráter essencialmente transitório. Pedimos então aos nossos companheiros médios que se dirijam da forma mais silenciosa possível para o nosso local de trabalho, atendendo a equipe de apoio que se encontra presente no salão para iniciarmos o nosso trabalho de passe. Lembramos também que os companheiros que nos acompanham à distância, que nos acompanham pela internet, ligados à nossa casa, ligados ao estudo, se concentrem, se posicionem de forma segura, serene, que com certeza os guias espirituais estarão também os amparando. Mantenhamos o silêncio interior para que possamos fazer a nossa prece. Senhor, após as nossas reflexões em torno das obras do nosso patrono, Leon Denis, queremos pedir, Pai, o amparo e a sustentação nesse momento do passe, de forma a equilibrar o nosso corpo e o nosso espírito. Ampara, Senhor, a cada um de nós, para que o passe que iremos receber possa realmente acalmar nossos corações, acalmar nossa alma em torno dos desafios que por hora estamos passando. Pedimos também, Senhor, que ampare a companheira Hortência, que fará uso da palavra, em torno do Evangelho, para que no final do trabalho possamos, Senhor, ter a certeza do quanto foi importante esse passe que iremos receber agora. Nos ampara, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Que nesse momento do passe possamos sentir a presença amiga do coração generoso do Senhor Jesus, através dessa espiritualidade bondosa que nos sustenta, que nos ampara, tentando, na medida do possível, aliviar os nossos conflitos, as nossas necessidades. Temos aqui uma citação de Mateus, onde ele vem no seu capítulo 5, nos versículos 17 e 18, pontuando a fala do Cristo, nos lembrando que ele não tinha a proposta de dissolver a lei ou os profetas. Neste capítulo, Kardec tem a preocupação de mostrar para nós que a humanidade, na visão espírita, tem a revelação divina através de 3 aspectos: por Moisés, por Jesus e pela doutrina dos Espíritos. Antes mesmo de Moisés, tivemos os profetas tentando sempre nos alertar quanto às coisas divinas. E por isso, Jesus se preocupa em colocar para nós que não tinha intenção nenhuma em dissolver aquela lei trazida por Moisés, a conhecida lei mosaica, onde, naquele momento, a humanidade, o povo hebreu, com todas as características de costumes relacionadas à escravidão que tivera junto aos egípcios, tinha necessidade de um líder que pudesse mostrar, como vemos mesmo Kardec comentar para nós no item 2, pudesse mostrar uma autoridade que pudesse ser atribuída a uma origem divina, né, para que pudesse
conter, através do temor, um povo que ainda se demonstrava turbulento e indisciplinado, sendo necessário para Moisés combater os abusos e os preconceitos enraizados durante muito tempo por conta dessa própria escravidão, como dissemos, que o povo tinha em relação ao Egito. E quando Jesus vem falar de um Deus do amor, quando Jesus vem trazer novas orientações, a proposta do Cristo é apenas de combater os abusos da lei mosaica, tentar mostrar as falsas interpretações que gradativamente foram acontecendo em relação à própria lei de Deus. Uma lei que, como muito bem coloca Kardec para nós, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, foi formulada nos 10 mandamentos, se demonstrando invariável, condizente para todos os tempos e perfeitamente demonstrando um caráter divino. Porque essas leis trazidas por Deus, através de Moisés, lá no Monte Sinai, demonstram colocações que não se modificam com o passar do tempo, mostrando a necessidade de não se adorar imagens esculpidas para e que nessa imagem estivesse representada a divindade, mostrando a necessidade de não se tomar o nome do Senhor, vosso Deus, em vão, de nos lembrar a santificação do dia de sábado, porque era em relação aos costumes dos hebreus daquela época, a necessidade de valorizar o pai e a mãe, de não matar, de não cometer adultério. E haja aqui que lembremos que o adultério não se refere apenas no relacionamento entre o homem e a mulher, mas sim de modificação, de adulteração de propostas, de costumes que de repente chegam até nós e nós tentamos usar os nossos sofismas, como bem colocou o companheiro na noite de hoje, trazendo aquilo que a gente acha que é correto, não roubar, não levantar o falso testemunho, não desejar a mulher alheia, não cobiçar a casa do próximo, nem aquilo que o próximo tem, ou seja, não alimentar a inveja nos nossos corações. Podemos perceber que essas colocações são totalmente condizentes por toda a eternidade. Assim, meus irmãos, é aquilo que a gente sempre roga, muita paz nos nossos corações. Meus irmãos, vamos então nesse momento unir nossos pensamentos para que possamos dar por encerrado o trabalho dessa noite. Pai, querido e amado Jesus, guias e mentores espirituais da casa de Leon Denis, guia e mentor espiritual que acompanha a cada um de nós. Estamos nesse momento agradecidos por mais essa grande oportunidade que tivemos de estudar essa doutrina tão importante em nossas vidas, como em particular no dia de hoje, a palavra amiga do nosso patrono, representado pelo companheiro Edson nessa noite. Pedimos, Senhor, que nos fortaleça, nos dê força, fé e esperança para darmos conta de todos os objetivos que estamos tendo nessa vida, que é olhar para frente e para o alto, com perseverança e com a certeza, Senhor, que tudo vai passar. Abençoa todos nós que aqui estamos, Pai, encarnados e desencarnados. Abençoa os companheiros que nos acompanharam à distância e por aqueles que não puderam estar conosco. Como pedimos, Senhor, abençoe toda a humanidade. Abençoe com os companheiros médios na nossa casa. Abençoe também, Senhor, a direção material, para que possam dar conta de atender a todos nossos irmãos chegarem aqui em busca de um pouco de fé e de esperança também.
E assim, Senhor, em nome da esfera superior aqui presente, em nome de Jesus, mas sobretudo em nome de Deus, pedimos, Pai, a permissão para encerrar os trabalhos dessa noite. Que assim seja, graças a Deus.